Graça e paz, povo de Deus. Deus é bom. Não ouvi nenhum amém. Deus não é bom? Deus é muito bom, não é, gente? Glória a Deus. Obrigado, pastor, pela oportunidade, por ceder aqui o seu púlpito. Obrigado, igreja, por vocês me aceitarem aqui também. Sou amigo do Samuel. Acho que a melhor referência que eu poderia dar para vocês. Além de servo de Jesus, sou amigo do Samuel. Trago um abraço da Igreja Metodista em Poços, no nome da pessoa do pastor Ezequiel, que é o nosso pastor presidente. Eu sou o auxiliar do pastor Ezequiel e estamos aqui com muita alegria. O Samuel me ligou, o pastor Ezequiel estava viajando, e o Samuel me ligou e disse assim: pastor, a igreja, nossa igreja, qual nos enviou aqui para Poços, me chamou para ministrar lá. E eu gostaria que o senhor abençoasse para que a gente fosse. Eu disse assim para ele: não só abençoo, mas como eu quero que você leve um grande abraço para aquele povo, por ter produzido a bênção que são vocês. Vocês enviaram para nós um presente de Deus. Eu sempre digo isso para eles. Samuel e a família são um presente de Deus para nós. Eu digo isso aqui de púlpito para a igreja que o acolheu por muito tempo, a qual eles foram muito abençoados. E eu louvo a Deus por esta igreja, porque a lasca não voa muito longe do toco. E a árvore se conhece pelo fruto. E eles são fruto dessa igreja. Eu louvo a Deus por esta igreja. Nós já oramos por vocês. O pastor Ezequiel manda um grande abraço e disse que nós estávamos mais do que abençoados, que nós estávamos livres para que o Espírito Santo nos usasse aqui nesse lugar. Louvo a Deus pelos nossos irmãos de Poços que vieram também nos abençoar. Minha esposa Cristiane está ali. Minha filha Isabela não veio, porque acorda muito cedo e queria dormir mais cedo também. Meus queridos, sem mais delongas, abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de 1 Reis, no capítulo 18, do verso 30 até o 39. Que a sua atenção nessa noite esteja voltada totalmente para a palavra, pois o poder está nela. Eu sou um mero instrumento de Deus aqui nesta noite. Amém, igreja? Deus é bom. O tempo todo. E faz tempo, Samuel. Faz tempo que Deus é bom. Glória a Deus. Amém. 1 Reis, capítulo 18, do verso 30 ao 39, diz assim a palavra do Senhor. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número de tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor deles fez uma vala capaz de conter 2 medidas de sementes, e então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços, e o pôs sobre a lenha. E então disse: encham 4 cântaros com água, e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: façam isso outra vez, e eles o fizeram. Disse mais: faça isso pela 3ª vez, e eles o fizeram pela 3ª vez. E a água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para ti.
Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra. E ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo ouviu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Pai, louvado seja o teu nome pela tua palavra. Que neste momento, Deus, eu diminua e o Senhor cresça. Que a tua boa semente que está sendo lançada, Senhor, nesta noite, encontre corações abertos, terra boa, dispostos a receber esta semente. E que esta semente não permaneça semente, que ela não caia à beira do caminho. Pai, que ela não encontre nenhum empecilho, mas que ela multiplique a 30, a 60 e a 100 por 1. Esse é o nosso desejo, a nossa oração. E nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? No tempo do profeta Elias, existiam vários altares de adoração ao Senhor. Entretanto, o povo estava adorando ídolos. Hoje não é diferente, nós vemos quantas igrejas nesta cidade, assim como nós vemos também em Poços. Ainda assim, existem pessoas adorando a ídolos. Muitas vezes, eles usavam ao altar do Senhor para servir a Baal. Tamanha era a mistura que o povo fazia. Por isso o profeta Elias, eu vou simplificar um pouquinho, porque vocês conhecem a história, então não vou detalhar para a gente chegar logo aonde precisa. Por isso o profeta Elias, ele convoca o povo a tomar uma decisão. E lá em 1 Reis 18, 21, ele disse assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então, diante disso, diante desta situação a qual Elias se encontra, ele marca um desafio com os seguidores de Baal, para saber então e definir quem era o verdadeiro Deus. Eles fariam um sacrifício, porém sem colocar e sem acender o fogo. E o Deus que respondesse, mandando fogo e acendesse, queimasse, que consumisse aquele holocausto, esse então seria o verdadeiro Deus. Eu vejo esse homem como um homem extremamente corajoso. Eu vejo também uma realidade que nós vivemos nesses dias, em que as pessoas estão cocheando entre dois pensamentos. O coração está dividido, muitos servindo a dois senhores. Ele sabia que não teria um resultado se ele então não restaurasse o altar. A primeira coisa que Elias faz, meus queridos, diante desse desafio que ele faz para esses profetas de Baal, ele restaura o seu altar. Prestem atenção, eles chegam ali no Monte Carmelo, preparam todas as coisas, preparam ali o holocausto. Os seguidores de Baal também preparam o seu cordeiro, cada um do seu lado. Então Elias dá a primazia para que eles façam então o seu sacrifício primeiro. Os profetas então vêm, você conhece a história, preparam tudo, começam a clamar o seu Deus, e começam então a gritar. Num certo momento eles começam a se desesperar, porque não havia resposta do seu Deus. Então eles começam a se cortar, diz a palavra, tamanho era o desespero deles, porque o fogo não veio. Depois disso, a primazia, depois desta primazia para os profetas de Baal, vem então a oportunidade para que Elias então pudesse fazer o seu sacrifício. Aí nós lemos no verso 30, e a primeira atitude de Elias, antes dele fazer o sacrifício, ele restaurou o altar. Eu queria que você guardasse isso no seu coração. Foi a primeira atitude dele. O altar estava em ruínas. Ele sabia que ele não poderia ter nenhum resultado sem antes ele restaurar o altar do Senhor. Deus não manda fogo, meus queridos, preste atenção no que eu vou dizer para você nessa noite. Deus não manda fogo em altar quebrado. Deus não manda fogo em altar que está profanado.
Deus não manda fogo em altar cuja situação ou estado dele está em desobediência. E nós não podemos esquecer que esse altar hoje, meus queridos, eles somos eu e é você. Deus não manda fogo em altar que está dividido. Uma igreja que não tem unidade, uma família que não tem unidade, um crente que não anda em unidade com seu Deus, é um altar que está quebrado, que está em desobediência, que ele está profanado. Portanto, a presença de Deus não vem, a presença de Deus não vem sobre a vida daquele e daquela que não tem compromisso com Ele. E muitas vezes nós paramos e tentamos entender por que a nossa vida está fria. Por que eu não sinto a presença? Por que o Espírito Santo já não queima mais dentro de mim? Nós precisamos avaliar a nossa vida, meus queridos, e saber como nós estamos andando nesses dias. Vocês me perdoem já começar dessa forma, né? Já pedindo o fogo, já falando a respeito de fogo, de altar quebrado. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês como igreja, que é o que Deus tem falado para nós. Conhecer Bíblia nós conhecemos. Conhecer a palavra nós conhecemos. Eu tenho certeza que você conhece essa história de cor e salteado, e talvez você pudesse subir aqui, ou você pode subir aqui e falar melhor do que eu a respeito desta passagem. Mas o grande problema, meus queridos, é que nós conhecemos, porém a presença de Deus, o fogo de Deus não se manifesta através da nossa vida. E nós precisamos nesses dias urgentemente fazer uma avaliação de como está a nossa caminhada com Deus. Por que muitas vezes nós não sentimos a manifestação do Espírito Santo queimando no nosso coração? Uma das coisas que nós percebemos nesse texto, que Elias faz, ele toma 12 pedras para reconstruir o altar. Mas por que os profetas de Baal simplesmente fizeram? Porque eles não servem o mesmo Deus. As pessoas que estão aí fora e não aceitam vir à igreja, elas não servem o mesmo Deus que você. Portanto, elas não se preocupam se o altar delas está quebrado, se ele está desorganizado ou não. E a primeira lição que eu tiro na vida de Elias nesse momento e nesta palavra, meus queridos, é obediência. Porque ele toma as 12 pedras e ele edifica o altar em nome do Senhor. Verso 31 e 32 revela isso para mim e para você. E para provar, meus queridos, que seria algo sobrenatural, ele manda que faça-se então um rego em volta do altar. Manda 3 vezes que coloque água, que jogue água sobre a lenha. E mais do que isso, ele pede não só 1, 2, 3. E meus queridos, é impossível uma madeira encharcada pegar fogo. É impossível. Mas diante disso, a coragem de Elias, ela me impressiona, porque ele não teve medo. Ele manda deitar a água então sobre aquela madeira, sobre o holocausto. Então ele começa a clamar a Deus. O texto diz que ele começa a orar. Ele queria ver o sobrenatural de Deus, mas ele não queria ver de qualquer forma, Moisés. Às vezes nós queremos ver o sobrenatural de Deus, mas nós queremos levar a nossa vida de qualquer forma, servir a Deus de qualquer forma, andando de qualquer forma, simplesmente agindo por religiosidade muitas vezes, vindo à igreja, eu já vou domingo, tá bom, eu já tenho meu lugarzinho guardadinho ali. O crente sempre tem o seu lugarzinho guardado, né, pastor? Ele sempre tem um lugarzinho, senta no mesmo lugar, amém, isso não é problema, viu, meus queridos? Mas, meus queridos, você ouviu o clamor do seu pastor aqui, dizendo não é terça, mas tem quinta, tem domingo de manhã, tem domingo à noite. Nós precisamos ter prazer, nós precisamos provar das coisas de Deus, nós precisamos ir além daquilo que é a nossa obrigação. Elias poderia simplesmente ter colocado a madeira em volta, simplesmente ter clamado a Deus e Deus ter feito o milagre, mas não. Ele não se contentou com o pouco, ele queria ver muito, ele queria mais do sobrenatural de Deus. Por isso ele pede, deita água nessa madeira, porque o milagre seria maior. O milagre seria maior e as pessoas iam ver a manifestação do poder de Deus de uma forma sobrenatural, meus queridos. E foi isso que aconteceu. Elias ora, clama ao Senhor, e no verso 38, cai fogo do Senhor
Caiu fogo do Senhor, diz a palavra, e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava ao redor daquele fosso. Esse é Deus. É o Deus que nós servimos, o Deus do sobrenatural, o Deus que nos chama nesses dias para ir além, para dar um passo a mais, a não se contentar com uma vida de religiosidade, de vida prática somente da igreja, mas de experimentar coisas novas em Deus. Meus queridos, esses dias falando com a igreja, muitas pessoas, eu creio que todos vão concordar, e eu vou perguntar: quem aqui pode dizer para mim hoje que Jesus está voltando? Erga sua mão. Você reconhece que Jesus está voltando? Amém. Mas a palavra diz assim, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E essa manifestação ela viria sobre os velhos, sobre os jovens, sobre essas crianças. E eu repito para você nessa noite, porque é isso que eu tenho clamado ao Senhor. O Senhor quer derramar mais, o Senhor quer fazer mais através da sua vida, o Senhor quer usar a sua vida aonde Ele te plantou nesta cidade, para que você seja canal de bênção e canal do sobrenatural de Deus aonde Ele te plantou. Não se contente com uma vida frívola, superficial, servindo a Deus. Elias não se contentou, meus queridos, e a manifestação de Deus veio e queimou aquele altar e queimou aquele sacrifício. Resultado disto, muitas vezes nós queremos pregar, assim, que nós vamos fazer para encher essa igreja. Meus queridos, deixa as pessoas verem a manifestação de Deus através da sua vida. Quando o povo, diz a palavra, quando eles viram aquilo, diz assim que eles começaram a gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Por verem a manifestação da glória de Deus, permita que a glória de Deus se manifeste através da sua vida. Não existe nada que possa te impedir nessa noite de você ser um instrumento de Deus nesse tempo e nesta geração. O Senhor te chamou, meus queridos, chamou você, chamou a mim para nós sermos luzeiros nesse tempo. Não existe nada do que ilumine mais do que o fogo do Espírito Santo. Eu não quero me contentar com pouco, eu não posso me contentar com pouco. E nesses dias, meus queridos, o que precisa acontecer conosco é uma restauração do nosso altar. Espiritualmente falando, nós precisamos ser restaurados. E o Senhor quer restaurar para que o fogo de Deus se manifeste através de nós e que Ele venha levar muitos e muitos à presença do Senhor. Mas é preciso fazer concertos. Eu imagino que 12 pedras ali, pastor, não eram 12 pedrinhas britas, não. Eram 12 pedras grandes, porque para se colocar um cordeiro em cima daquilo, todos os cereais, lenha e tudo que Elias colocou ali, não eram pedras pequenas. Meus queridos, diante disso eu aprendo com a vida de Elias, sabe por quê? Porque precisa de esforço. Nós precisamos dar um passo a mais, até para a nossa salvação. A palavra de Deus diz assim, que o reino dos céus, ele é tomado por esforço. Eu preciso me esforçar. Elias se esforçou para haver um concerto com Deus, para restaurar o altar, Moisés. Nós precisamos fazer um concerto com Deus. A família precisa se consertar com Deus. Os irmãos precisam se consertar com os irmãos precisam se consertar com o seu pastor. Nós precisamos nos consertar com o nosso Deus, porque é através desse conserto, meus queridos, que vem a manifestação de Deus sobre a nossa família. E eu quero falar para você rapidamente aqui a respeito de 3 altares. O primeiro altar que precisa ser restaurado é o seu altar pessoal. Nesse momento eu queria que você olhasse para o seu coração, que você olhasse para a sua vida. Você hoje, olhando para você, olhando para a sua vida com Deus, você é um altar, e esse altar tem recebido a manifestação do poder de Deus. Faça um exame. Faça um exame. Deus tem nos dado oportunidade. Quantos têm tombado do nosso lado?
E Deus não te trouxe aqui nessa noite à toa, nem você que nos assiste de casa. É necessário restaurar o altar do coração. É necessário colocar a nossa vida em ordem primeiramente. Não diz respeito à igreja, não diz respeito ao seu pastor, diz respeito ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aquele que te amou antes que você o amasse. É entre você e Ele, é entre eu e Ele, meus queridos. Se quiser que Deus se manifeste com poder na sua vida, primeiro você precisa restaurar o altar do seu coração. E hoje nós vivemos dias de muitos altares quebrados. Nos tempos bíblicos mais remotos, o altar simbolizava comunhão. O altar também simboliza oração, adoração do homem para com Deus. Simboliza acima de tudo, meus queridos, a boa vontade do homem em oferecer a verdadeira adoração. A adoração pertence a Ele, ela não é nossa. Nós precisamos entregar a nossa adoração. Louva a Deus pela equipe que veio aqui de Poços. Que louvor lindo, não é verdade? Mas a adoração precisa fluir da igreja. Ela precisa fluir do seu coração. Nós não vamos à igreja para ver um espetáculo. Nós vamos para adorar o nosso Deus. Nós vamos para render louvores àquele que é digno de louvor, de honra e de glória. Simboliza acima de tudo, meus queridos, a vontade do homem em reconhecimento àquilo que Deus fez por ele. Quando o altar também está em ruínas, significa que a boa vontade de ofertar a Deus a adoração tinha terminado. Quando nós olhamos para nós e vemos que o altar está em ruína, é porque a aliança com Deus já foi quebrada faz tempo. Quando olhamos para nós e vemos o altar quebrado, é que a primazia de Deus foi tirada da nossa vida, que a fidelidade a Ele já foi abandonada. Um altar em ruínas, meus queridos, ele apontava para a indiferença e a frieza espiritual do povo. Olha o que Elias disse, e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? É tempo de posicionamento. É tempo de sabermos definitivamente quem nós somos em Deus. Vamos traduzir isso para a realidade de hoje, a realidade individual de cada um que está aqui presente, meus queridos. Várias coisas podem fazer com que o altar fique em ruínas também. Por exemplo, a falta de vontade de negar a si mesmo, de tomar a sua cruz e de seguir a Jesus, talvez até com uma intensidade que já tenha sido antes, talvez até com uma posição diferente sua, e de repente foi se esfriando. Cuidado, porque o seu altar pode estar se deteriorando. Nós também podemos perceber quando Deus já não tem a primazia na nossa vida, quando Ele não é mais o primeiro, mas Ele é o último recurso. Ele precisa ser o primeiro na nossa vida. É Ele quem nos dá o ar que nós respiramos. E o Salmo 150, no último versículo, diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Quantos não saem da sua casa sem orar? Quantos vão buscar a Deus como seu último recurso, quando já não tem jeito e quando já tentou de todas as formas? Meus queridos, Deus está chamando você para restaurar o altar do seu coração. Porque talvez você já tenha perdido o amor pela vida devocional. Essa já não existe mais. Não escuta Deus. Nós precisamos ouvir Deus. Quando o culto familiar já se perdeu, quando o compromisso cristão dentro da igreja está enfraquecido. Não quero mais tocar no louvor. Não vou trabalhar em nenhum ministério não, vou ficar aqui no banco. Meus queridos, avalie a sua vida mediante essa palavra. E se é assim que você chegou nessa igreja nessa noite, eu quero dizer que o altar da sua vida precisa ser restaurado.
O altar da sua vida precisa ser restaurado, espiritualmente falando, meus queridos. Para quê? Para que o fogo de Deus se manifeste novamente através da sua vida. Não é preciso fazer concertos. Faça concerto com seu Deus. Hoje nós vemos muitas vidas se esfriando e desviando da igreja, porque o altar está em ruínas. Nós precisamos de unidade. Unidade com Deus. Quando nós perdemos a unidade com Deus, nós perdemos a manifestação da glória dele. Eu sou pastor nomeado para uma igreja em Santa Rita de Caldas, e eu auxilio em Poços de Caldas. Eu moro em Poços, e eu sirvo a igreja ali em Santa Rita, e sou auxiliar do pastor Ezequiel ali em Poços. Nossa igreja é nova, ela tem uns 8 anos mais ou menos. Há 3, 4 anos eu cuido dela integralmente, e nós somos em torno de 60 pessoas ali em Santa Rita de Caldas. É uma igreja pequena que está começando, um trabalho pequeno. Nós ganhamos um terreno lá, estava com Moisés, 400 e poucos metros. Em nome de Jesus, nós vamos passar por essa luta que vocês passaram aqui. Mas nós vamos vencer em nome de Jesus. Sabe por quê, meus queridos? Porque Deus tem propósito na nossa vida. Não é à toa que Deus levantou essa igreja neste lugar. Essa igreja está aqui para que a manifestação do poder de Deus venha sobre ela. Quando eu fui para Santa Rita de Caldas, eu fui muito rejeitado. Muito rejeitado. A igreja não me aceitou. Não me aceitou muito não. E eu falei, Senhor, o que eu vou fazer? E Deus falou assim para mim, derrama amor. Derrama amor na vida desse povo. Eu confesso para vocês que foi uma luta. Interessante é que chegava novas pessoas, a igreja ela tinha uma capacidade de pôr gente para fora. Mas não tinha o dom de colocar pessoas para dentro. E eu falei, Senhor, o que eu vou fazer? Continua derramando amor na vida desse povo. Havia um altar ali que precisava ser restaurado. E com muita paciência, o altar foi sendo restaurado. E Deus foi falando, derrama amor, derrama amor. E com muita paciência. Meus queridos, no começo da pandemia, nós tínhamos um salão alugado. E os irmãos chegaram e falaram, pastor, o que nós vamos fazer? Eu falei assim, nós não temos por que ficar com o salão. Vamos entregar esse salão. E nós entregamos. E nós tivemos a oportunidade ali de guardar dinheiro. Guardamos ali quase 30 mil reais para que a gente pudesse construir e dar um pontapé nesta obra. E mais do que isso, a igreja começou a passar por um momento de reestruturação, porque sem o templo nós nos unimos mais. E quando nós olhamos ao nosso redor, e nós temos que contextualizar, meus queridos, e saber que Jesus está voltando de fato, e que você precisa restaurar o altar do seu coração urgentemente. Urgentemente, porque o Senhor deseja te usar. Ali, Deus começou a restaurar. E hoje, meus queridos, nós estamos recebendo pessoas sem ter igreja. Deus está mandando famílias. Deus está mandando as famílias. Sabe por quê, meus queridos? Porque a palavra diz assim, que a criação que aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Existe uma ardente expectativa das pessoas aí fora, aguardando o quê? Ver o fogo da manifestação de Deus descer. E quando é que o fogo vem? Quando a igreja está unida e quando o coração nosso está restaurado, o nosso templo, e nós temos em nós a manifestação do poder de Deus. Não diz respeito a nós, diz respeito a Ele, porque a obra é dEle. Altar é lugar de encontro. Era no altar que o homem se encontrava com Deus. Altar é lugar de entrega. Ali é que o homem entregava tudo. Lembra-se de Abraão? Abraão entregou o seu Isaque. Aquilo que para ele era mais valioso. Altar é isso. O que é o seu Isaque? O que é o teu Isaque nessa noite? O que o Senhor tem pedido? O que o Senhor tem te mostrado, revelado, que é para você entregar, para que o Senhor possa te fazer através da sua vida, o que Ele fez através da vida de Abraão.
É necessário nós entregarmos o nosso Isaac, o nosso sacrifício, aquilo que mais nos custa, porque o altar é lugar de entregar a Deus, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que Deus quer. Escuta o que eu estou falando para vocês nessa noite. Altar é lugar não de entregar aquilo que nós queremos, mas aquilo que Deus quer. Altar é onde você entrega o que mais te custa. Talvez você esteja pensando, é a minha casa, pastor? Não. É o meu carro, pastor? Não. É o meu dinheiro, pastor? Não. Nós estamos falando do Deus que é dono do ouro e da prata. Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não precisa dos nossos bens. A igreja necessita dos dízimos e das ofertas para que isso tudo aconteça. Mas o principal no altar que o Senhor tem pedido nesses dias é um coração. É o coração rendido, entregue ao Senhor. É isso que o Senhor tem nos pedido. O que o Senhor quer nesse dia, meus queridos, é a sua vida. Altar é lugar de sacrifício. Altar é lugar de holocausto. Altar é o lugar onde o fogo do Senhor precisa arder constantemente. O altar pessoal, meus queridos, é isso que Deus está pedindo para mim e para você nessa noite. Romanos 12:1 vai dizer: rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Meus queridos, altar pessoal fala de sacrifício pessoal. Nós não podemos nos contentar. Eu trabalhei numa empresa por 12 anos em Poços. E eu estava dentro dessa empresa fazendo o meu trabalho. Quando eu coloquei o pé dentro dessa empresa, eu disse assim: Senhor, eu quero ser usado aqui. O Senhor me usa do jeito que o Senhor quiser. E ali eu comecei a fazer o meu trabalho. Eu estou no pastorado há 4, 5 anos. Mas que o Senhor me chamou para ser pastor, para cuidar de pessoas, foi desde quando eu nasci. Porque Deus escolheu você no ventre da sua mãe para cumprir o propósito dele de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o nosso chamado, não é chamado pastoral, é chamado seu e chamado meu. E eu entendi isso, e nos meus trabalhos eu fazia questão de levar o nome do Senhor sempre à frente. E um belo dia, parece que minha vida estava muito sem graça. Falei: Senhor, eu estou precisando um pouco mais de emoção aqui dentro. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu preciso ser usado pelo Senhor. Eu não me contento em ficar aqui quieto sem trabalhar. Eu preciso ver a tua manifestação. Nós estávamos chegando perto do mês de dezembro. A empresa sempre fazia uma festa no final do ano ali com os funcionários. E eu disse assim para o Senhor: o Senhor podia me usar nessa festa, nessa confraternização. Eu orei numa semana, na outra semana o filho do dono da empresa chegou em mim e falou assim: Paulo, nós vamos fazer a nossa confraternização, vai ser lá no Monreale, no hotel, e eu vou fazer uma ligeira abertura, e em seguida você que vai falar. Eu falei: como assim? Ele falou: não sei, só sei que é você que vai falar. Foi a maior igreja que eu preguei, 750 funcionários, mais as famílias, pastor. A maior parte ali, 80% não era crente. E eu fiz aquilo que ele me pediu. Mas eu fiz, pastor, não foi uma festa de confraternização da empresa, eu fiz um culto. Eu falei para as pessoas ficarem de pé. Na época podia, né? Dar as mãos. Nós vamos orar uns pelos outros. Orar uns pelos outros. Eu falei assim: agora nós vamos abraçar uns aos outros. Abraçaram. Agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. E eu li para eles, falei do amor de Deus ali naquele lugar. E fomos embora. Eu falei: obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade. Na outra semana, me procura um senhor. Chegou na frente, na loja, falou assim, me procurou, mandou me chamar. Eu cheguei, ele falou assim: seu nome é Paulo? Eu falei: sim. Ele falou assim: deixa eu falar uma coisa para você. Meu nome é Cláudio, eu sou da Congregação Cristã do Brasil. E o meu filho trabalha aqui com vocês. Na semana passada vocês tiveram uma confraternização. E nessa confraternização, eu sei que você fez um momento lá de oração com os funcionários da igreja, do supermercado, é isso? Eu falei: foi exatamente. Eu falei assim: mas deixa eu contar uma coisa para você.
O meu filho estava lá no meio. E nós somos da congregação cristã do Brasil. Naquele dia, naquele lugar, Deus deu um cântico para o meu filho, um cântico espiritual. E ele falou, sabe o que o cântico dizia, Paulo? Eu falei, não. Ele falou, dizia assim, que naquele dia, naquele lugar, havia sido erigido um altar para o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, aonde nunca antes havia sido erigido. Meus queridos, Deus não plantou você nessa cidade à toa. Deus não plantou você no bairro que você mora à toa, no seu trabalho. O Senhor deseja erigir um altar aonde Ele te plantou. E nós precisamos nos colocar à disposição de Deus para que Ele nos use. Mas para erigir um altar, meus queridos, exige um preço. Elias carrega aquelas pedras. Davi também paga o preço. Ele diz, não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto que não me custe nada. Depois que Davi ofereceu o sacrifício, a ira do Senhor cessou. Será que nós não estamos vivendo tudo que estamos vivendo na nossa nação? Porque o nosso altar não está em ordem. Por que nós estamos vivendo tempos tão difíceis, meus queridos? Por que nós batemos no peito e dizemos que somos uma nação cristã, mas somos também, em contrapartida, o país mais corrupto do mundo? Porque existe um altar que precisa ser restaurado na nossa nação, e esse altar começa em você, começa em mim. A restauração dele começa em mim. Nós não podemos apontar para cima e dizer, o problema é do STF, o problema é do Bolsonaro, o problema é do Lula, o problema é do PT. Não, meus queridos, o problema que está acontecendo na nossa nação, ele é meu e é seu. Porque nós precisamos restaurar o altar do Senhor, para que a graça, o poder dele se manifeste na nossa nação. Amém, igreja? Está entendendo? Vocês estão comigo? Eu estou acabando. Glória a Deus. Meus queridos, nós precisamos abrir mão da nossa vontade. E quando eu falo de altar pessoal, nós temos que pensar que o altar pessoal é dar testemunho. O mundo precisa do testemunho meu e seu. As pessoas estão carentes. Você constrói o seu altar ou reconstrói o seu altar através do seu testemunho. A prova que você dá e eu também diante dos homens é que nós somos servos de um Deus que é todo poderoso e que nós precisamos dar testemunho dele. A minha maior luta, meus queridos, dentro do meu trabalho, modéstia à parte, não era dar meu testemunho, mas era compensar o mau testemunho de pessoas que diziam que servia a Deus, mas a sua conduta era totalmente contrária. Portanto, a minha maior luta, o maior problema dentro do meu trabalho era esse. Eu tinha que dar um testemunho tal que compensasse o mau testemunho de muita gente que dizia que servia a Deus, pastor. E nós não podemos fazer isso, meus queridos. Nós temos que crer na palavra de Deus, crer que ela está se cumprindo, crer que um dia nós vamos nos apresentar diante desse Deus. O segundo altar que precisa ser restaurado é o altar da família. Você e a sua família adorando a Deus. Altar familiar é família unida. É a família junto, servindo a Deus. E meus queridos, nesses dias Deus nos coloca dentro de casa exatamente para isso, para que nós tenhamos comunhão com Deus. Edificar o altar da nossa casa significa fazer uma escolha como fez Josué. Josué 25:15 vai dizer assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Jó é um exemplo bíblico muito fantástico para mim, meus queridos, porque nas atitudes dele, uma das principais que eu acho, é que ele chamava os filhos para santificá-los, e para que eles juntos pudessem oferecer sacrifício, e ele oferecia sacrifício para os seus filhos, a fim de que Deus abençoasse a sua casa. Jacó levantou o altar com toda a sua família. Não pode faltar o culto doméstico. Nós temos que sentar com os nossos filhos. Marido e mulher precisam estar unidos. É tempo de unir. E eu confesso para vocês que tenho ficado assustado nesses dias,
Porque apesar de tudo que está acontecendo, as pessoas não estão contextualizando e vendo o que está acontecendo ao seu redor. Jesus está voltando, ao invés das famílias se unirem, se juntarem em oração, buscarem a Deus, se consertarem, restaurarem o altar. Tem casais chegando e dizendo: pastor, nós queremos separar. E eu respondo: eu não estou entendendo. Jesus está voltando e você está querendo se separar? Não é tempo disso, meus queridos. É tempo de nós nos unirmos, é tempo de alinharmos, de alinhar o nosso propósito para com Deus. É tempo de restaurar o altar da família. No começo da pandemia, eu falei assim com o Senhor: Senhor, o que está acontecendo? Qual que é o propósito do Senhor nos colocar dentro de casa nesse tempo? A gente precisa entender todas as coisas em Deus, meus queridos. E veio a palavra para mim em Gênesis 12:11. Eu vou ler para você. Diz assim a palavra: e assim, é assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com sandálias nos pés e cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Eu falei: mas Senhor, por que essa palavra? Ele falou assim: é simples. Por que vocês foram colocados dentro de casa? Como lá atrás, na primeira Páscoa, o povo foi colocado dentro de casa. Imolaram o seu cordeiro, passaram o sangue dele nas vergas das portas, passou a mortandade, mas não tirou nenhuma vida do povo hebreu, mas matou os primogênitos dos egípcios. Eu falei: tudo bem, Senhor, eu estou entendendo isso, mas qual que é a nossa postura dentro de casa? Exatamente o que está escrito aqui. O que o Senhor quer para nós nesses dias, meus queridos? Lombos cingidos. O que significa lombos cingidos? As roupas eram grandes e compridas. O cingir do lombo é você pegar a barra do vestido e passar pelo cinto. Para quê? Para que você possa caminhar mais depressa. E o Senhor tem nos chamado para isso nesses dias, para cingir os lombos. Mas Ele pede mais, Ele diz assim: sandália nos pés. Sandálias do quê? As sandálias do Evangelho. Nós precisamos pregar, porque as pessoas aí fora estão perguntando o que está acontecendo. O que está acontecendo ao nosso redor? Está acontecendo em Santa Rita, em Poços. Deus tem mandado pessoas para a igreja. Nós batizamos uma pessoa, uma irmãzinha, Terezinha, nesse fim de semana, sábado. Sabe o que aconteceu com ela? Uma voz falou para ela, falou assim: entra na igreja metodista. Estou falando por causa de placa não, mas Deus falou exatamente assim com ela, pastor. Entra na igreja metodista. O que é isso, meus queridos? É o Espírito Santo trabalhando. Nós também precisamos trabalhar, precisamos pregar o Evangelho. O que Deus queria do povo? Que o povo, além deles irem para o deserto caminhando rápido, porque Deus tinha pressa, Ele também queria que eles fossem anunciando. Falou: olha, se prepare, põe a sua vida em ordem, aceite a Jesus como Senhor e Salvador. É isso que o crente precisa fazer. Essa é a nossa rotina, esse é o nosso trabalho. Mas Ele também diz mais uma: cajado na mão, lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão. Cajado é autoridade, meus queridos. Cajado é autoridade, e Deus nos deu essa autoridade, assim como Ele deu para Moisés na travessia do deserto, para abrir o mar vermelho, para tocar na rocha, mesmo que fosse por teimosia. E nós precisamos entender por que Deus nos chamou para dentro da nossa casa nesses dias, porque nós precisamos colocar a nossa vida em ordem. E o que Ele pede lá: comam todo o cordeiro. O que é isso? Quem é o cordeiro? É Jesus. Enquanto estamos dentro de casa, nós precisamos nos alimentar do cordeiro, porque vou dizer uma coisa para vocês, meus queridos: a caminhada que está vindo aí não vai ser fácil. Pastor, não vai ser fácil a caminhada que está vindo aí. E muitos crentes já não estão suportando. Muitos crentes já estão debandando. Mas os dias que vão vir, meus queridos, preste atenção no que eu estou dizendo, porque está escrito na palavra: vão ser dias difíceis e trabalhosos. E nós precisamos estar prontos, lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão, porque a caminhada não vai ser fácil, mas vai valer a pena.
Amém, igreja? Vai valer a pena. Pois é, meus queridos, Deus tem nos chamado para a gente colocar a nossa vida em dia. Aí você diz assim para mim, mas você falou que são 3 altares: meu coração, a minha casa e a minha igreja. Você falou do altar do coração e falou do altar da casa, mas e o da igreja? O da igreja, fica tranquilo, né, pastor? Porque a igreja não é aqui, a igreja começa aqui. A igreja começa aqui dentro, meus queridos. Se você não for igreja aqui, você não vai ser igreja aqui dentro. Depois ela perpassa pela sua casa. Se você não for igreja na sua casa, você nunca vai ser igreja aqui. Então fique tranquilo, porque a partir do momento que você restaurar o altar do seu coração, que você restaurar o altar da sua casa, a igreja, o altar já estará restaurado. Amém, igreja? Nesse momento eu quero que você fique de pé no seu lugar, que você coloque a sua vida diante do Senhor, que você feche seus olhos, feche os teus olhos. Deus está chamando nessa noite para um concerto. Nesses dias Deus tem se manifestado diante de nós, meus queridos, e nos chamado através da sua palavra a um tempo de concerto. Há um tempo de nos alinharmos com o Senhor, de colocar a nossa vida em ordem. E Deus tem pressa, assim como Ele disse, como diz aqui na palavra de Êxodo 12, Deus tem pressa. E o Senhor está chamando você para colocar a sua vida diante dEle. Meus queridos, enquanto aquelas pedras estavam separadas, elas eram chamadas tribos. Mas a palavra diz que quando aquelas pedras se ajuntaram, simbolizando cada tribo, diz assim, que veio a palavra do Senhor e os chamou de Israel. O Senhor quer levantar o Israel dele nessa noite aqui nesse lugar, nesta cidade. Há vidas para serem salvas nesta cidade, meus queridos. É isso que Deus quer fazer através dessa igreja. Por isso eu peço para você nesse momento fazer uma avaliação da sua vida. Como está a sua caminhada? De que forma você tem servido esse Deus? Não foi à toa que Deus te trouxe aqui nesta noite. Você sabe como está a sua vida. Você sabe como está o seu altar. E o Senhor pode restaurar totalmente. Talvez você possa dizer, é que você não sabe como está meu casamento. E eu quero dizer para você, é que você não sabe o Deus que eu sirvo. Ele restaura casamentos. É que você não sabe o problema que eu tenho com meu filho mexe com drogas. Pois eu creio num Deus que pode livrar totalmente e pode restaurar o altar da sua casa. E você pode dizer assim, não, eu estou com problema com o meu pastor, eu não gosto do meu líder da igreja. O Senhor quer restaurar o altar dessa igreja nessa noite, em nome de Jesus, para que essa igreja ande em unidade, para que o poder de Deus se manifeste neste lugar, e para que essa igreja seja poderosamente usada neste lugar. Eu sei que existem algumas famílias aqui, nesse momento eu queria que você juntasse com a sua família. Você não pode se juntar com outra pessoa, mas com a sua família você pode. Dê a mão para quem está do seu lado, da sua família. Se você tem filhos, junte com a sua família nesse momento. E nós vamos orar, nós vamos levantar um clamor nesse momento, meus queridos. E nós vamos pedir a Deus. Eu não sei o que você traz no seu coração, eu não sei o que precisa ser restaurado. Existe alguém nessa noite que precisa de restauração? Erga sua mão para mim. Se é na sua casa, são seus filhos que estão longe, se é na sua vida conjugal, se é na sua vida financeira, se é a sua vida espiritual que precisa ser restaurada nessa noite, em nome de Jesus, aquele que pode todas as coisas está aqui nessa noite, e Ele vai restaurar a sua família. Só que Ele age pela fé. Ele não age por causa de um pastor, Ele não age por causa de uma equipe de louvor, Ele age por causa da fé. É pela fé que o altar é restaurado.
a fé em crer que Deus pode fazer todas as coisas. Você pode abaixar a sua mão agora, e aí onde você está, começa a orar, começa a clamar. Eu não sei o que você está pedindo de restauração, mas o Senhor sabe. Erga sua voz nesse momento e comece a clamar o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus que pode restaurar. Pai, nós estamos diante do Senhor nessa noite. Nós cremos no teu poder, nós cremos que o Senhor é Deus, nós cremos que o Senhor é Deus. Enquanto a equipe de louvor ministra, clama ao Senhor, pede a Ele em nome de Jesus. Como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito, flua em mim como um manancial no meu interior, com águas vivas restaura o meu ser. Para o teu louvor. Senhor, estou aqui para te adorar. Em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial no meu interior, com águas vivas restaura o meu ser. Para o teu louvor, eu quero ser como um jardim fechado. Eu quero ser, Senhor. Cuida, Deus, do teu amor, Pai. Cuida das famílias aqui nessa noite. Flua, flua, Espírito Santo, flua, flua. Coloca as coisas no lugar, Deus. Com águas vivas restaura o meu ser. Para o teu louvor. Queria agora que você erguesse a sua mão para o bairro que você mora, para a sua casa, onde é, aponte para o lado, eu não sei, mas comece a profetizar agora sobre cada bairro dessa cidade. Comece a profetizar sobre cada igreja. Nós não estamos aqui defendendo uma bandeira, nós estamos defendendo Jesus. Nós estamos defendendo o Deus que fez na vida de Elias e através da vida deles, e o Deus que vai fazer através de cada igreja nesta cidade. Portanto, abra sua boca, meu querido e minha querida, e comece a profetizar e diga: Pai, eu profetizo sobre esta cidade, sobre o bairro que eu moro, sobre as igrejas desta cidade, a manifestação do Teu Espírito Santo. Pai, eu profetizo o fogo do Senhor, a presença do Senhor vindo sobre nós, vindo sobre esta cidade, vindo sobre a minha vida, sobre a minha casa. Por isso restaura, Pai,
Restaura, Senhor, o nosso altar. Restaura o altar desta igreja. Que essa igreja seja viva, vibrante e cheia da manifestação do poder do Espírito Santo. Eu profetizo, Pai, nesta noite, uma igreja cujas pessoas vão ver e vão dizer: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Oh Deus. Oh Deus. Nós profetizamos a alegria do Senhor de volta. Sim, Deus. Profetizamos vida, Senhor, nessa noite. A vida do Senhor. A vida do Senhor nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para o meu eu te darei jardim fechado, regado e cuidado pelo meu Espírito. Eu virei como uma manancial do teu interior, com águas vivas te restaurarei. Aleluia! Glória a Deus. Agora eu queria que você fizesse uma coisa comigo. Agora eu vou pôr um pouquinho do meu lado presbiteriano. Põe a mão no seu coração. A minha família, nós temos duas vertentes, metodista e presbiteriana, com muito orgulho. Os meus avós, bisavós, eles são... O meu avô é um dos fundadores da igreja presbiteriana lá de Poços, juntamente com outros irmãos. Nós amamos a igreja presbiteriana. Nós amamos o povo de Deus. Amém. Existe um cântico que os presbiterianos cantam muito, e que ele diz assim: a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Mais uma vez, bem alto. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Depois ele continua, mas eu queria que você parasse aí. Aleluia. Eu queria nesse momento que você fechasse teus olhos novamente e falasse com o Senhor: Senhor, primeiro eu. Tira os meus olhos do outro irmão, tira os meus olhos do esposo, tira os meus olhos do filho, tira os meus olhos do pastor, tira os meus olhos do líder. Começa em mim, Pai. Começa em mim essa obra. Primeiro eu, Pai. Vê se é em mim, Senhor, algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Se for necessário quebrar, Senhor, quebra, mas faz de novo e reconstrói do jeito que o Senhor quer. Nós não queremos, ó Pai, ser do jeito que nós queremos. Nós queremos a igreja, nem o pastor do jeito que nós queremos. Nós queremos do jeito que o Senhor quer. Por isso começa no meu coração, Pai. Começa em mim essa obra, essa restauração. Eu te peço nessa noite, Pai, começa em mim. Espírito Santo de Deus, eu abro o meu coração e quero ver o agir do Senhor na minha vida primeiro, Pai. Em nome de Jesus, Pai, essa é uma noite de quebrantamento neste lugar. Essa é uma noite, Senhor, de restauração, de renovo, Senhor, na vida desta igreja. Pai, que essa igreja venha experimentar o sobrenatural do Senhor de uma forma tão poderosa, Pai, que vidas e mais vidas serão trazidas para esta igreja. Agora, Senhor, nós queremos abençoar a vida do pastor desta igreja. Senhor, usa a instrumentalidade, Senhor, que o Senhor depositou neste coração, a fim, Deus, de que ele seja Deus, que ele seja bênção
neste lugar. Seja bênção nas famílias desta igreja. Nós queremos profetizar um novo tempo na vida e no ministério desse pastor, Pai. Nós queremos abençoar a sua casa, a sua família. Queremos abençoar esta igreja. Pai, nós profetizamos vida nova. Nós profetizamos, ó Pai, frutos, uma colheita tal, Senhor, que essa igreja vai ficar pequena. Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos, Deus, bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a vida, Senhor, da sua filha. Nós queremos profetizar um renovo, um altar, Senhor, erigido nesta casa, em nome do Senhor Jesus. Te louvamos por esta oportunidade, pela alegria de podermos cultuar o Teu nome, de nos reunir como igreja, o privilégio, crendo que o Senhor está voltando, crendo, ó Deus, que vivemos os últimos dias. Mais uma vez te pedimos, restaura o altar da nossa vida, o altar da nossa casa, e a nossa igreja será abençoada, em nome do Senhor Jesus. E agora, irmãos e irmãs, que a graça e o poder do nosso Deus, que a bênção do Espírito Santo esteja sobre você, esteja sobre a sua casa. Que a bênção do Deus Pai, Filho, Espírito Santo esteja sobre vós, e sobre vós permaneça até que Ele volte. Amém, amém e amém. E graças a Deus. Aplauda aquele que vive e reina para todos sempre, porque Ele é digno de adoração, Ele é digno de louvor, Ele é digno de honra. O nome dEle é Jesus, o nome dEle é Jesus, Ele é digno de adoração. Aleluia, glória a Deus. Deus os abençoe, em nome de Jesus.